Fala galerinha, beleza? Professor Itaés na área para mais uma aula gostosinha de matemática. Para quem não me conhece, sou professor da rede pública, rede municipal, professor de matemática, leciono lá na Escola Jornalista João Emílio Falcão, Zona Sul de Teresina, no bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que estou aqui para mais uma aula com vocês e antes de mais nada, deixo aqui meu abraço a meus alunos lá das turmas 19AT, 19BT e 19CT. Vamos lá, galera, para mais uma aula. E na aula de hoje nós falaremos sobre um conteúdo muito comum do nosso dia a dia, quando se fala em comércio, em lojas e assim sucessivamente, que é a parte de porcentagem. Então, antes de mais nada, vamos ver aí nossas habilidades trabalhadas nessa aula, que serão duas: determinar a porcentagem envolvendo números inteiros e a segunda, determinar um valor monetário obtido por meio de um desconto ou um acréscimo. E aí, para isso, você precisa lembrar das definições. O que é desconto? Desconto é um valor que vai ser reduzido, diminuído, subtraído. Então, é quando eu diminuo um determinado valor. Acréscimo é um valor que será aumentado, certo? Então, é quando eu aumento um determinado valor. Aí, o nosso símbolo universal de porcentagem. E aí, para iniciar, vamos de definição. Porcentagem, representada pelo esse símbolo aí, símbolo de porcento, é uma divisão de um número qualquer por 100. Esse símbolo, ele indica a divisão de um número por 100. A expressão 25%, por exemplo, significa que 25 partes de um todo foram divididas em 100 partes, certo? É como se eu tivesse R$25 e dividido ele em 25 valores menores, tranquilo? Representações de uma porcentagem. Nós temos três formas de representar a porcentagem. A primeira delas é a forma percentual, que é essa mais comum. A representação na forma percentual ocorre quando o número é seguido do símbolo por cento. Exemplo, 5%, 0,1%, 150%. Essa é a forma mais usual. A segunda forma seria a forma fracionária. Para a realização de cálculos, uma das formas possíveis de representação de uma porcentagem é a forma fracionária, que pode ser uma fração irredutível ou simples fração sobre o número 100. Tranquilo? Essa é a forma de representar utilizada durante os nossos cálculos. Tá aí um exemplo, 25%, transformando isso em fração, é 25 sobre 100, pela definição do símbolo por cento, e aí eu posso simplificar tudo por 25, eu encontro uma fração irredutível, 1/4. A terceira e última forma é a forma decimal. A forma decimal é uma possibilidade de representação também. Para encontrá-la é necessária a realização da divisão. Exemplo, a forma decimal de 25% é obtida pela divisão de 25 por 100. Já que nós já vimos que pode ser representado em forma de fração e também sabemos que toda fração significa uma divisão. Então, eu posso dividir 25 por 100 e encontro 0,25. Seria também uma forma de representar aí uma porcentagem. Beleza? Como calcular a porcentagem? Existem muitas formas de calcular a porcentagem. As duas mais comuns seriam: a gente pode utilizar aí uma regra de 3, a famosa regra de 3, ou simplesmente multiplicando quando você já tem a prática da regra de 3. Por exemplo, qual é o valor de 25% de 50? Então vamos ver como é que calculo isso aí. Como é que eu calculo 25% de 50? Primeiro, para transformar isso aí numa regra de 3, eu tenho que ter noção que 100%, que representa o todo, ou seja, representa os 50, e 25 vai representar o que eu quero descobrir, que nós chamamos aí de x. E aí, fazendo a regra de 3, nós temos. Então, vamos lá. Como seria a montagem da regra de 3? 100% equivale aos 50, e aí, como nós queremos descobrir, os 25%, eles vão equivaler a x. E aí, nós iríamos resolver essa regra de 3. Como é que eu resolvo essa regra de 3 aí? Fazendo o meio pelos extremos, multiplicando o meio pelos extremos, ou o famoso cruz-credo. E aí nós temos 100% vezes x, isso me dá 100% vezes x,
igual a 25% vezes 50. Esse 100% está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, e aí nós temos 100 é igual a 25% vezes 50, tudo isso dividido por 100%. Já posso cancelar aqui, ó, esse símbolo de porcento, certo? E vou simplificar as frações. Vou dividir aqui tudo por 50 e aqui embaixo também tudo por 50. Quando eu divido por 50, ó, esse 50 dividido por 50 vai dar 1. E esse 100 dividido por 50 vai dar 2. E aí nós ficamos apenas com essa multiplicação. 25 vezes 1, que dá 25, sobre 2. E aí nós simplesmente dividimos. 25 dividido por 2, isso me dá 12,100. Então 25% de 50 dá 12,5. A outra forma, multiplicando, seria o seguinte, é você pegar isso aqui, ó, 25% de 50. Isso é igual ao quê? Transformo isso em fração, 25 sobre 100. Esse de, ele se transforma em uma multiplicação e eu multiplico por 50. De início, eu já posso, ó, papocar um zero de cima com um zero de baixo. E aí nós vamos multiplicar. 5 vezes 25, isso dá 125, sobre o denominador, que agora é 10. Dividir por 10, como só tem um zero, eu vou voltar uma casa decimal. Então isso aqui é igual a 12,5. Então percebam que eu encontro aí o mesmo resultado. Certo? Professor, só existem essas duas maneiras de fazer? Não. Você poderia pegar, transformar esse 25 em uma fração irredutível, que é 25%, certo? Que eu vou até dar essa dica para vocês agora, certo? Uma outra informação muito importante que eu gostaria que vocês levassem com vocês, é sobre aquelas porcentagens mais comuns do nosso dia a dia. Quais são elas? Só um minuto aí. Pagando aqui. Por exemplo, são elas 25%, 50%, 75%, entre outras. Existem outras, né? Etc. Mas essas daqui são muito comuns e são mais fáceis de trabalhar. Por quê? Ó? Observe numa figura. Se eu pegar, por exemplo, um círculo, a gente sabe que essa figura toda, ela representa a porcentagem de 100%. Se eu dividir essa figura ao meio, eu sei que cada parte dessa equivale agora a metade, que é 50%. Ora, mas se é 50% e isso aqui é metade, eu sei que essa fração que representa uma parte dessa é, pela aula anterior que nós vimos de fração, é 1/2. Então eu já sei que toda vez que falar de 50%, eu posso multiplicar pela fração 1/2, certo? Da mesma forma, ó, se eu dividir novamente aqui, se eu dividir essa metade em duas partes iguais, ou tudo em 4 partes, eu sei que uma parte dessa aqui representa agora 25%, que é a metade de 50%. Então, e isso em fração, se eu pegar só uma partezinha dessa, isso equivale a 1/4. Então, toda vez que falar na porcentagem 25%, eu quero que vocês associem a fração de 1/4. E por fim, 75%, que é quando eu pego 3 dessas partes, ó. Então, quando eu pego 3 dessas partes, eu tenho a metade, que é 50, mais uma dessas partes, 25, eu tenho um total de 75%. Ora, mas se eu pegar uma parte é 1/4, duas partes 2/4, 3 partes são 3/4. Então, toda vez que falar em 3/4, eu vou associar a essa fração aqui. Professor, isso é preciso? É necessário? Não, mas isso vai facilitar aí a nossa vida durante os cálculos, beleza? Então, vamos agora para nossas questões. A primeira questão, ela diz o seguinte: Lucas tem uma dívida de R$5.000 com o banco. Este mês
ele conseguiu pagar 30% dessa dívida. Qual foi a quantia dessa dívida paga? Ele quer saber o que foi pago. Então, nós vamos calcular aí 30% de 5 mil. Quanto é 30% de 5 mil? Eu vou transformar isso em fração, isso é 30 sobre 100, vou multiplicar por 5 mil. Observe que eu tenho 2 zeros embaixo, então vou papocar eles com 2 zeros lá de cima. E aí nós vamos multiplicar, ó, 30 vezes 50, eu posso multiplicar somente 3 vezes 5, que dá 15, conto os zeros, 1, 2 zeros, opa, 1, 2 zeros, e acrescento aqui, ó, 1, 2 zeros. Tudo isso sobre o que sobrou lá no denominador, que é 1. 1.500 dividido por 1, isso é igual a 1.500. Então, o valor de 30% que ele pagou equivale a 1.500 da dívida, ou seja, alternativa letra A. Professor, eu posso fazer por regra de 3? Pode. Escolhi essa forma de multiplicação, que é a que eu acho que é mais simples, mas você vai pela forma que lhe agradar, que lhe deixar mais confortável. Próxima questão, então. Questão aí de número 2. Diz o seguinte: Antônio pretendia vender 500 bombons durante a feira cultural de uma escola. Ele só conseguiu vender 50%. Aí, ó, lembra que eu falei para vocês, 50% equivale que fração? 1/2. E isso significa metade. Metade, ó. Ou seja, ele vendeu apenas metade dos bombons. Aí ele pergunta justamente isso, ó. Quantos bombons ele vendeu? A metade. Quem seria a metade de 500? Seria 250 bombons. E aí, alternativa correta, letra B. Vejam que quando eu sei essa fração aqui, ó, que o fato de eu conhecer essa fração me simplificou, me reduziu muito do meu cálculo. Então, eu ganho tempo com isso. Beleza? Por isso a necessidade de vocês conhecerem essas frações. Próxima. Na empresa em que Laura trabalha, 25% dos 32 funcionários são formados em direito. Ó, novamente, é uma fração daquelas conhecidas, ó, porcentagem, 25%, a fração equivalente é 1/4. Então, 1/4 dos funcionários são formados em direito. Quantos funcionários dessa empresa são formados em direito? Ou seja, bastava eu pegar 32 e dividir por 4, porque é 1/4. E aí, 32 dividido por 4 me dá um total de 8 funcionários, letra C. Professor, se eu não conhecesse, se eu não lembrar disso aí, como é que eu faria? Você ia fazer 25% de 32, que isso é igual a 25 sobre 100 vezes 32. Vejo que não dá para simplificar, então eu iria multiplicar 25 vezes 32, isso dá 800, sobre o denominador que é 100. Tem um 2 zero em cima, cancela com os 2 de baixo, 8 dividido por 1, 8. Chegaria no mesmo resultado, só que com mais trabalho. Tranquilo? Então, a dica que eu dou a vocês é que vocês aprendam essas frações equivalentes a essas porcentagens mais comuns. Próxima questão. Questão de número 4. Diz o seguinte: Patrícia tinha 6 mil reais em sua poupança no banco. Ela utilizou 40% desse valor para fazer uma viagem. Quanto desse valor utilizou para a viagem? Então, ele quer saber o valor que ela utilizou, que é os 40%. Essa taxa percentual aqui, 40%, não é uma daquelas conhecidas, daquelas que eu citei para vocês. Então, nós vamos fazer do modo tradicional mesmo. 40% de 6 mil, isso vai ser igual a, transformo em fração, 40 sobre 100 e multiplico pelos 6 mil. Eu tenho 2 zero embaixo, vou papocar aqui com 2 de cima e agora eu multiplico. 4 vezes 6, 24. Nós temos aí 2 zeros, então acrescento aqui. Sobre o denominador que sobrou, que é 1. 2.400 dividido por 1, isso é igual a 2.400. Então, o valor que ela utilizou para viajar foi R$ 2.400, alternativa letra C.
Quinta questão. Num jogo de futebol, compareceram 20.538 torcedores na arquibancada, 12.100 nas cadeiras numeradas e 32.070 nas gerais. Desse jogo, apenas 20% dos torcedores que compareceram ao estádio torciam pelo time que venceu a partida. Qual é o número aproximado de torcedores que viram seu time vencer? Então, primeiramente, nós temos que saber qual foi o total de torcedores. Então, nós vamos somar todos os torcedores aí, ó. 20.538 da arquibancada, com 12.100 nas cadeiras numeradas, mais 32.070 nas gerais. Então, vou somar para descobrir o total. Que nós temos 8, 7 mais 3, 10, ficou 0, vai 1. 5 mais 1, 6, mais 1, 7. 0, 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Então, ao todo, compareceram aí 64.708. Só que desse total, apenas 20% torciam para o time vencedor. Então, nós vamos calcular agora 20% de 64.708. Isso é igual a quanto? Isso vai ser igual a, transforma em fração, 20 sobre 100, multiplico por 64.708, só tem um zero que eu posso cancelar, ó. Então vamos multiplicar 2 vezes esse valor aqui, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 0, 0, mais 1, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, 2 vezes 6, 12. Então dá 129.416. Tudo isso sobre o denominador que é 10. E agora, dividir um número por 10 é observar que tem um zero e voltar uma casa decimal. Certo? Então isso aí me dá um total aí de 12.941,6 torcedores. Só que ele pede, observem aí no enunciado, o valor aproximado. Então esse valor, 12.941,6 torcedores, é mais próximo de quem? 10.000, 13.000, 16.000 ou 19.000? Ele é mais próximo de 13.000. Então, alternativa correta, letra B. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão de número 6. A manchete do jornal informa que o candidato Marola teve 32% das intenções de votos na pesquisa. Sabendo que a cidade tem 2.500 eleitores, a quantidade de votos que teve o candidato na pesquisa foi. Então, novamente, vamos calcular uma porcentagem de um valor inteiro aí, 32% de 2.500. Isso é igual a quanto? Isso vai me dar 32 sobre 100 vezes 2.500, ó, 2 zero em cima com 2 zero embaixo para facilitar a nossa vida, e aí eu vou multiplicar isso aí, 32 vezes 25, vou fazer a conta do lado aqui, ó, 32 vezes 25, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 3, 15 e 1, 16, dá um espaço, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. E aí é soma, 0. 6 mais 4, 10, vai 1. 6, 7, 8. Então dá 800. Então 32 vezes 25 é igual a 800 sobre 1. Porque foi o que sobrou aqui depois que eu cancelei os zeros. E 800 dividido por 1 é igual a 800. Então a pergunta é, a quantidade de votos que teve o candidato? 800 votos. Alternativa correta, letra A. Próximo. Pronto, agora nós já vamos falar de acréscimo ou de desconto. A questão de número 7, ela diz o seguinte: Marina quer comprar uma mochila que custa R$60, mas para pagamento à vista, a loja oferece um desconto. Comentamos isso lá no início da aula. Desconto é um valor que vai ser abatido, então nós vamos diminuir, né, subtrair.
Então o desconto aí foi de 5%. Se Marina optar pelo pagamento à vista, ela vai pagar quanto? A primeira coisa nesse tipo de questão é calcular essa porcentagem. 5% de o preço da mochila, que era 60. Então, isso é igual ao quê? A 5 sobre 100 vezes 60. Só tem um zero, só posso cancelar um. Multiplico 5 vezes 6, isso dá 30, sobre o que sobrou, que foi 10. Novamente, agora tem um zero em cima e um embaixo. Fica 3 dividido por 1, isso é igual a 3. Isso aqui, pessoal, é o desconto, não é a resposta. Desconto. E o que é desconto? Não é o valor que vai ser subtraído, diminuído? Então a resposta agora seria o seguinte, ó. Eu vou botar isso aqui como sendo o primeiro tópico, o segundo tópico aqui, que é o valor procurado. O valor da mochila era 60, vai ter um desconto, então menos os 5%, que é 3. E aí 60 menos 3, isso me dá um total de R$ 57. Alternativa correta, letra C. Certo? Então agora, toda vez que falar em desconto ou acréscimo, nós temos que fazer dois cálculos. Primeiro eu calculo a porcentagem, depois eu vou calcular o acréscimo ou o desconto. Então vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 8, ela diz o seguinte: na semana passada, o quilograma do feijão em um supermercado custava R$ 3,50. Nesta semana, o preço desse feijão sofreu um acréscimo de 20%. Então agora, ó, está falando de acréscimo. Acréscimo de 20%. Quanto passou a custar o quilograma do feijão nesse supermercado? Então, primeiro passo, calcular a porcentagem. Então nós vamos calcular aí 20% de 3,50. Isso vai ser igual a quanto? Isso é igual a 20 sobre 100 vezes 3,50. Professor, eu posso cortar esse zero aqui com esse? Não, não pode. Por quê? Porque esse zero está após da vírgula. Esse zero aqui, ó, do 3,50 está após a vírgula, então ele não conta. Então não pode, certo? Então o que nós vamos fazer aí? Então, aqui e aqui, vou devolver os zeros, ó, 150. Mas eu posso cancelar esse zero de cima do 20 com esse aqui, ó. E aí a gente vai multiplicar. 2 vezes 3,50, isso dá R$ 7,00. Sobre o que sobrou, que é 10. Ora, isso aqui já não conta, porque está só zero depois da vírgula. Mas eu dividir por 10 é voltar uma casa decimal. Então a vírgula passa a vir para cá. Então 7 dividido por 10, isso é igual a 0,7 ou 0,70, já que nós estamos falando de dinheiro. Então ele vai ter aí um acréscimo de 70 centavos. Então o próximo cálculo seria o quê? Calcular esse acréscimo. Eu pego o valor que era inicialmente, 3,50, como é acréscimo, mais o valor da porcentagem, que é 70 centavos. Quando eu somo isso aí, isso vai me dar um valor igual a R$ 4,20. Então o feijão nesse supermercado passou a custar R$ 4,20. Alternativa correta, letra D. Tranquilo? Então vejam que o procedimento tanto para acréscimo quanto para desconto é o mesmo. Você calcula a porcentagem e depois calcula o acréscimo ou o desconto. Professor, eu poderia fazer de outra maneira para ganhar tempo? Pode. Você pode saltar essa primeira partezinha aqui, ó, e já ir direto para essa daqui. Isso, claro, se você já tem a prática. Tranquilo? Beleza? Próxima questão. Questão de número 9. Após uma reforma e a compra de novos aparelhos, a mensalidade de uma academia que custava R$ 52,00 teve um aumento de 75%. Qual o preço da mensalidade após esse aumento? Então, observem que a porcentagem aqui é 75%, que nós já vimos que é 3/4, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que de uma figura de 4 partes, nós estamos considerando aí 3 delas, certo? Então,
Como eu estou falando aí do valor da mensalidade, que era 52, eu posso fazer isso, só para ganhar tempo. Ó, 52 dividido por 4, isso vai dar quanto? 5 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 4, 4, sobra 1, baixou o 12, fica 12. 12 dividido por 4, 3. E aí sobra 0. Então eu já sei que cada partezinha dessa aqui, ó, vale 13. 13, 13. Ora, mas eu estou considerando quantas dessas partes? 3. Então agora eu vou pegar esse 13 e vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então isso aqui, pessoal, é o que vai aumentar, é o acréscimo. Então eu vou pegar o preço anterior, 52, e vou somar com o acréscimo, que é 39. 9 mais 2, 11, vai 1. 3 mais 5, 8 mais 1, 9. Então o valor da mensalidade agora é R$ 91,00, letra C. Professor, não gostei, eu prefiro fazer do outro método. Não tem problema, pessoal. Você vai calcular aí a fração, já vimos que é 3/4 vezes 52. Multiplica, não tem zero para cortar, ó. 3 vezes 52 dá 156, dividido por 4, isso vai dar quanto? Vai dar 3, sobra 3, 36, 9. 39, né? Então, agora você calcula quanto foi esse aumento, que seria a segunda parte. 52 mais 39, isso vai dar um valor aí de R$ 91,00. Então, da mesma forma, eu chego ao resultado. Certo? De outra forma, aliás, eu também chego ao mesmo resultado, que seria a letra C. Beleza? Então, galerinha, vamos fazer mais uma questão. Questão número 10 aí, ó. Mauro pagava mensalmente R$ 1.150 referente ao aluguel do apartamento em que mora. No entanto, ele foi notificado que no próximo mês terá um aumento aí de 6%. Então, quanto passará a custar? Então, a gente já sabe, ó, 6, de forma mais prática, 6 sobre 100 vezes 1.150. Cortou um zero. Agora eu faço a multiplicação de 6 vezes isso aqui. 6 vezes 5, 30, vai 3, 6, 3, 9. 6 vezes 1, 6, dá 690, sobre 10. Ó, mais um zero pode ser cancelado, 69 dividido por 1, 69. E aí nós temos que esse seria o aumento. O aumento aqui. Então, para calcular o acréscimo, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor, 1.150, e vou somar com os 69. Isso vai dar quanto? 9, 5 mais 6, 11, vai 1, dá 2, 1.000. Então, 1.219, alternativa correta, letra C. Com isso, galera, a gente finaliza por aqui mais uma aula, certo? Falamos aí de um conteúdo que é muito comum, muito corriqueiro para a gente no nosso dia a dia. Espero ter contribuído com vocês para esclarecer aí todas as dúvidas. Deixo aqui a vocês o meu forte abraço, desejo tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, tamo junto, é nóis. Fui!